Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de história, a gente continua nesse período do segundo reinado. Estamos quase no finzinho desse segundo reinado. Então, hoje a gente vai ver a questão do fim da escravidão no Brasil, certo? Porque o processo de escravidão no Brasil, de abolição da escravatura, foi um processo lento e gradual. Não foi rápido. E também a gente chegou até a ver algumas revoltas, tipo a revolta dos malês, que foi feito por escravos na Bahia, mas você viu as outras revoltas, guerras que teve no Brasil, e você mal viu a participação pedindo a abolição da escravatura. Na Guerra do Paraguai, a gente vai chegar a ter participações de negros na Guerra do Paraguai. E muitos desses que lutaram foram com a esperança de conseguir a carta da alforria, certo? Então, hoje a gente vai ver essas leis que foram implementadas no Brasil, até a última lei que a gente conhece, que é a Lei Áurea, tá? Primeiro a gente tem que falar uma lei que também é conhecida como Lei para Inglês Ver, certo? Como vocês sabem, o mundo já tem passado por uma revolução industrial, o resto do mundo, praticamente todo mundo já era trabalho assalariado, o Brasil vai ser o último país do mundo a abolir a escravidão. Então a Inglaterra começa a fazer pressões no Brasil, principalmente para acabar com a escravidão e a ter o trabalho assalariado, já que você precisa de pessoas consumindo, comprando os produtos. E fora que não era mais viável o comércio de escravo. Daí se criou a lei Bill Abertman, que essa lei, em 1845, ela ficou proibido o tráfico negreiro, principalmente de sair do continente africano para o Brasil. Os navios ingleses eles vão começar a fiscalizar e começar pegar esses navios negreiros que estão trazendo para o Brasil. E até o Brasil começa a criar rotas alternativas, sem ser nos portos oficiais, para trazer esses escravos para o Brasil. Sendo que o Brasil ele não cumpre essa lei, certo? Por isso ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, já que eles realmente não seguiram de fato as ordens do governo inglês para acabar com esse comércio internacional de escravos negros que vinham da África. Daí se criou a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Você vê, foram 5 anos dessa lei para essa, que ela realmente vai extinguir o tráfico de escravos vindo da África para o Brasil, certo? Essa lei realmente, de fato, acaba o tráfico de escravos no Brasil, tá? Ou é de você trazer da África para cá. Porém, entre as províncias, o comércio e a venda de escravos ainda vai continuar, certo? A pressão dos ingleses ainda continua forte, e daí a gente vai ter uma questão que vão se formar sociedades para acabar com a escravidão. A gente vai ter como destaque Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco vai vir uma família que vai ter escravos, donos de engenhos, estudou fora do Brasil, formado em letras e em direito, viveu em Londres. Ele vai escrever vários manifestos em relação à abolição da escravidão. E também aqui no Brasil vai formar vários grupos também relacionados a isso. Pós a Guerra do Paraguai, esse movimento também vai começar a surgir de ideias liberais, de ideias libertárias, que vai começar a surgir principalmente nessa classe social, e muitos vão começar a dar alforria a esses escravos. Muitos que eram donos de engenhos, de fazendas, vão começar a dar alforria para esses escravos, mas são minorias, tá? Não é todo mundo não, tá? Continuando, a gente vai ter a Lei do Ventre Livre, de 1871, da qual fala filhos de escravos nascidos aqui no Brasil, eles são libertos, certo? A partir dessa data, qualquer filho de escravo estão libertos, certo? Isso vai gerar grande repercussão, porque os donos da fazenda não vão aceitar, da mesma forma que eles vão começar a exigir a pressão também em cima do governo do Pedro II, e com isso a gente vai ter a Lei Saraiva, Categipe, ou a Lei Sexagenário, de 1885. Você vê que demorou um tempinho, da qual falava que a liberdade, o escravo seria libertado aos 65 anos de idade. Isso seria um absurdo, porque o escravo já tem uma condição de vida muito precária. Eles trabalham domingo a domingo, de sol a sol, sofrendo castigos, maus tratos, não tem um local para dormir direito, dorme no chão, em terra batida. A alimentação também, um escravo chegar aos 65 anos de idade,
Era muito difícil, e com isso vai revoltar mais ainda aquela classe que está também lutando pelo fim da abolição da escravatura. Então, se cria a lei sexagenária, que a escravo acima de 65 anos de idade seria liberto. Um outro fato curioso que a gente sempre fala, que o escravo, quando conseguia sua alforria, a primeira coisa que ele fazia era comprar um sapato, calçar um sapato, já que os escravos andavam descalços, ou com aqueles chinelinhos bem batidos, bem simples. Então, a primeira coisa, você via uma pessoa negra nessa época com sapatos, significava que ele não era mais escravo, e sim, ele conseguiu sua alforria, sua liberdade. Então, você via, era um símbolo de usar esse sapato, era um símbolo de mostrar que ele tinha conseguido sua alforria, a sua libertação. E daí a gente tem a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, que pôs o fim à escravidão, assinada pela princesa Isabel. Essa lei, vamos dizer assim, já veio dessas outras, como a gente já viu desde 1845 até 1888, toda essa pressão que a sociedade vinha fazendo, os ingleses, a sociedade brasileira, e também, já que não tá, a comunidade, a área urbana estava crescendo muito também, e você tenha também, vamos dizer assim, nessa época, o comércio de escravo não estava mais valendo a pena. E também a pressão social, a pressão que já vinha de alguns representantes da sociedade que já vinham lutando pelo fim da abolição da escravatura, e até mesmo alguns negros influentes na sociedade e que já eram engenheiros, pessoas que já tinham uma influência na sociedade, também começaram a fazer essa pressão. Estou falando de negros, pessoas formadas, com letramento, vamos dizer assim, que também vão começar a bater de frente com o governo de Dom Pedro II a questionar sobre a questão da abolição da escravatura. E daí a princesa Isabel só foi lá e assinou, botou o nome. Mas a gente pode dizer que não foi por causa dela não, tá? Foi todo esse processo aqui, várias lutas por trás, de pessoas envolvidas que lutaram para o fim da escravidão. Porém, a escravidão no Brasil chegou. Sim, e o que vai acontecer com esses escravos que estão libertos? O que acontece? Eles não receberam nenhum tipo de auxílio, de assistência ou moradia. Muitos vão morar na rua, vão morrer de fome. Alguns vão para áreas de morro, no caso do Rio de Janeiro. Daí vai surgir as primeiras favelas. Os escravos que viviam nas áreas urbanas, eles já desenvolviam algum tipo de função de atividades, como barbeiro, pedreiro, vender quitutes na rua. Alguns já faziam algum tipo de atividade, mas aqueles escravos que viviam na fazenda, em engenhos, eles não tinham alguma função, eles viviam ali da terra. Então, muitos deles vão continuar ali naquela fazenda porque não tem para onde ir. Então, você vê, teve a abolição da escravatura, mas esses escravos que foram libertos, eles não receberam nenhum tipo de assistência do governo, certo? E você vê como a nossa sociedade, em cima disso, vai desenvolver não só um preconceito, que a gente fala preconceito estrutural na sociedade, já desde o início desse período da escravidão, após a abolição, esses escravos vão sofrer muito para conseguir um emprego, para conseguir estudar, certo? Então você vê, não é só abolir a escravidão, mas também tinha que ter um projeto social para acolher essa comunidade negra, mas não foi feito pelo governo. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem enviar uma mensagem no privado no WhatsApp.